Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje eu vou falar para você sobre Filhos de Sangue e Osso, de Tomi Adeyemi, o melhor livro do ano no mundo inteiro. Eu vou começar contando para vocês do que se trata a história e depois eu vou entrar mais a fundo no porquê ele é o melhor livro do ano. O livro conta a história de uma tribo num continente ou num país, não fica muito claro isso no livro, mas onde existem várias outras tribos e há muitos anos atrás era permitido a magia nesse lugar e as pessoas viviam felizes e contentes o tempo inteiro. Mas, por algum motivo que no começo do livro você não sabe, a magia foi proibida naquele lugar. As pessoas que faziam magia, conhecidos como os diviners, começaram a ser perseguidos pelo rei, começaram a ser dizimados, houve genocídio, muitas pessoas morreram e aquelas que sobraram hoje precisam pagar altas quantias como taxas para continuar vivendo nas suas casas, ou então passam por trabalhos forçados, bem parecido com a escravidão. E é nesse cenário que a nossa personagem principal, Zélie, vive no começo tentando correr atrás dessas taxas para pagar, para a família dela continuar livre e vivendo, apesar da mãe dela, uma diviner, já ter sido assassinada no genocídio quando essas coisas começaram a ficar obscuras. Ao lado dela tem o outro personagem principal, mas que não narra a trama como a Zélie, que é o irmão dela, o Tzain. Eles são jovens, são adolescentes e precisam viver no meio disso tudo. Um determinado dia, como uma sorte ou azar do destino, ela tromba com a Mari, a outra personagem principal do livro, que também é narradora, e ela é nada mais nada menos do que a filha rebelde do rei. E nas mãos dela está um pergaminho que pode fazer a magia voltar. Mas isso seria sorte ou azar? Porque se a magia volta, ela é proibida, o rei não vai gostar. E o pergaminho não é a única coisa necessária para fazer a magia retornar à vida de todo mundo. Então o livro começa com uma incógnita. Zélie e Tzain, junto com a Mari, deveriam ir atrás do resto para fazer a magia voltar pro mundo deles, ou eles não deveriam nem acreditar em Mari, já que ela é a filha do rei que faz tudo isso com eles. E é no meio disso tudo que a história acontece. E aparece o quarto personagem principal da história, o terceiro narrador, que é o Inan. Nada mais, nada menos que o primogênito filho do rei, aquele para quem ele vai entregar o cargo e que vai ter que dizimar todas as pessoas. E ele fica incumbido de ir atrás da irmã rebelde e do pergaminho. E é no meio dessa confusão tremenda que o livro acontece. A história é perfeita, não existe nada que possa ser dito referente a algo ruim ou mal construído no livro. O livro se constrói de uma maneira muito estupenda, tem muita ação, tem muita morte, tem muito sangue, tem muitas cenas fortes e principalmente tem muita comoção, tem muito um teor de preconceito dentro do livro é enorme e você se sente na pele de pessoas que são subjugadas, como os judeus foram antigamente, ou como os negros ainda são em muitos dos lugares aqui do Brasil, lá dos Estados Unidos e do mundo inteiro. Esse lugar, esse reinado é de pessoas negras, né? Então é como se fosse uma mitologia africana o livro, porque 99% dos personagens do livro são negros. E é uma obra que não existe uma obra sobre negros tão bem escrita, uma fantasia sobre um cenário dessas pessoas que precisavam de um livro, assim como elas precisavam de um filme, como foi o Pantera Negra, um filme de super-heróis negros com vários personagens negros, mas esse livro tem muito mais personagens negros do que o Pantera Negra. Inclusive, a autora do livro disse que o Pantera Negra é sim a comparação perfeita do livro dela com o cinema. Cinema esse para o qual o livro já teve os seus direitos vendidos e em breve nós teremos o filme de Filhos de Sangue e Osso. Eu li o meu livro na cópia em inglês, ele saiu lá nos Estados Unidos no final de julho, começo de agosto, já foi traduzido para mais de 20 países e agora em outubro está chegando aqui no Brasil pela editora Rocco, no seu selo Fantástica Rocco, sob o nome de Filhos de Sangue e Osso. O nome original dele é Children of Blood and Bone.
Não gostei da tradução do título, porque eles são filhos de sangue e osso, tem alguma coisa disso no livro, mas crianças de sangue e osso ficaria muito melhor, porque eles são crianças que vivem nesse meio e filhos passa mais uma ideia de que seja um livro sobre adultos ou algo do tipo, e crianças é mais assertivo para o nome do livro. Achei que a Rocco podia ter traduzido o nome do título, o título com o seu nome original. Eu imagino que ela tenha feito isso, essa alteração para Filhos de Sangue e Osso, porque Crianças de Sangue e Osso faria o livro parecer muito infanto-juvenil. O que ele é. Ele se apresenta muito mais como young adult, que é o termo usado nos Estados Unidos para isso, porque ele tem cenas muito fortes e que uma criança na infância não conseguiria ler e seria muito pesado para uma criança. E ele não, ele tem cenas muito fortes, então ele fica no juvenil quase adulto, ele passa por uma obra adulta muito perfeitamente, principalmente por toda essa carga emocional e toda a importância que esse livro tem. A maneira como ele é construído, ele intercala esses narradores, ora a Zélie está falando, ora o Inan está falando, ora a Mali está falando, ora o Tzayan está falando, sempre em primeira pessoa, mas quem mais aparece no livro e é a personagem principal é a Zélie, é ela que é incumbida de ir atrás dessa magia, e todas as brigas que acontecem no meio do livro, a desconfiança, tudo é muito bem construído. Eu já vi gente comparando ele com o Harry Potter de uma literatura negra, de uma literatura antirracismo, e ele parece muito com isso. A magia é muito bem descrita no livro, ela é muito bem construída, não tem nada que acontece de uma hora para outra. E ele é emocionante. É o melhor livro do ano, sem sombra de dúvidas. Não tenho o que falar de ruim desse livro. Desde a edição dele americana, eu não tenho, ainda não saiu a edição em português, mas eu imagino que a Rocco vai manter essas partes aqui. Ele tem esse mapa maravilhoso no começo do livro, que explica todo lugar. Na última página também tem um mapa. Tem também uma página logo no começo que explica cada um dos reinos e a magia que esses reinos têm. Ele é um livro emocionante, é um livro que tem um porquê. Eu já vi uma entrevista da escritora nos Estados Unidos onde ela fala que ela quis escrever esse livro por essa falta de uma literatura americana feita para negros e com personagens negros, principalmente para tratar do preconceito. Nas notas da autora no final do livro, ela fala que a ideia de fazer o livro começou quando ela viu várias e várias notícias de policiais americanos matando crianças negras, e que ela queria mostrar para essas crianças, ela queria mostrar para essas pessoas que tem como lutar contra o sistema, que tem como lutar contra o reino, que tem como ter uma saída para todo esse preconceito, que as pessoas precisam se impor contra isso. E é simplesmente disso que esse livro trata. É isso que ele traz, em cada página tem muita ação, muito medo, muito amor, muita luta. E Zélie é a personificação da personagem feminina, com força feminina, com tudo que eu busco de uma personagem mulher num livro. A força dela, apesar de ter medo, apesar de ser mulher, apesar de ser subjugada, apesar do preconceito, apesar do machismo, ela é forte, ela vai atrás daquilo que ela quer e ela consegue aquilo da melhor forma, com luta, mesmo envolvendo muito sangue, mesmo envolvendo muita tragédia para o povo dela, ela vai atrás e ela não desiste. Então é isso, gente. O livro está chegando agora 20 de outubro no Brasil. Não tem como não comprar. É a obra-prima sobre uma mitologia africana que não existia ainda. Para vocês terem ideia do tipo de mitologia que existe nesse livro, ela trata muito do candomblé, com os orixás, com o Xangô. Ela fala muito disso dentro do livro, e eu, sinceramente, nunca tinha visto um livro que falasse sobre o candomblé, que falasse sobre rituais, que falasse sobre a magia que envolve o meio, a crença. E, além de tudo isso, ele fala sobre o preconceito que as pessoas sofrem, o preconceito que um rei pode pôr dentro das pessoas, obrigando elas a não fazer aquilo que elas mais gostam, que está presente na cultura delas, que está presente no dia a dia, que é muitas vezes a vida dessas pessoas. Então é isso, Filhos de Sangue e Osso. Deveria ser Crianças de Sangue e Osso, mas é Filhos de Sangue e Osso. É o melhor livro do ano. Muito provavelmente seja o melhor livro que eu li nos últimos 5 anos, talvez. E sem dúvida nenhuma é o melhor livro
de mitologia africana, de mitologia negra e principalmente uma mensagem que o livro deixou para mim, que eu não vi ninguém falando ainda, das pessoas que eu vi já, de vídeos que eu já vi falando sobre o livro. Ele deixa uma mensagem de que o sistema tá mandando tu odiar aquela pessoa, tu não gostar daquela pessoa, mas isso não é necessário. As pessoas podem gostar de si mesmos, mesmo com as suas diferenças, elas podem se dar bem, elas não precisam se matar, elas não precisam brigar, é só aceitar a diferença de um de outro. E muitas vezes a diferença que essa pessoa tem de cultura para a tua cultura é uma diferença que vai te fazer bem, não vai te fazer mal, e que talvez tu gostaria de conhecer também, ao invés de lutar contra ela ou de ter medo dela. Leiam, simplesmente leiam, é o melhor livro do ano no mundo. No mundo ele é o melhor livro do ano e é muito bom, e vai ter o segundo livro, já tem título. Eu não lembro dele, mas eu vou deixar aqui na descrição o título do texto. Vai ser maravilhoso, eu não aguento mais esperar, não saiu nem lá fora ainda, não tem a capa, o nome do livro já está escolhido. Se eu não me engano, a escritora já terminou de escrever ele. E o mais impressionante é que é o primeiro livro dela, é o primeiro livro que ela escreve e já teve esse sucesso todo, já é um blockbuster. As cenas são muito cinematográficas, então esse filme vai ficar maravilhoso no cinema também. Eu não posso esperar para ver isso. Eu quero filme, eu quero segundo livro, eu quero mais de Filhos de Sangue e Osso. Você precisa conhecer. Então é isso, até a próxima. Tchau!